Olá! Na aula de hoje nós vamos estudar sobre o desenvolvimento da raiz. A raiz é um órgão vegetal quase sempre subterrâneo, que fixa a planta ao solo. Ela tem como função a absorção de água e sais minerais, além de exercer também função de armazenamento. Em vegetais com sementes como as angiospermas e as gimnospermas, a raiz tem origem na radícula. Já nos vegetais sem sementes, como pteridófitos, a raiz se desenvolve nos primeiros estágios de crescimento do esporófito. Aqui, nós temos a estrutura externa de uma raiz típica. A extremidade da raiz é recoberta por um conjunto de células, chamados de coifa. A coifa funciona como um capuz que protege a raiz contra danos na hora da penetração no solo, por exemplo. As células da coifa produzem e secretam polissacarídeos, como as pectinas. A pectina é altamente hidrofílica e, em contato com a água, adquire um aspecto gelatinoso. Essa secreção liberada pela coifa, além de proporcionar uma proteção adicional, atua também como lubrificante, facilitando a penetração da raiz no solo. A extremidade protegida pela coifa é chamada zona de multiplicação celular. Ela recebe esse nome pois é nessa região que encontramos as células meristemáticas, e são essas células que se multiplicam proporcionando o crescimento da raiz. As células meristemáticas também ficam protegidas pela coifa. A próxima zona é chamada zona de alongamento ou de extensão celular. Nessa região, as células se alongam, permitindo o crescimento e comprimento da raiz. A zona de alongamento é seguida pela zona de diferenciação celular ou maturação. É nessa zona que acontece a diferenciação das células, formando os diversos tipos de tecidos que compõem a raiz. A zona de diferenciação é identificada externamente pela presença de projeções tubulares, que recebem o nome de pelos absorventes. Esses pelos absorventes vão crescendo ao redor da zona de diferenciação, e são muito importantes uma vez que possibilitam um aumento da superfície de contato das células com o solo. E desse modo, a capacidade de absorção de água e sais minerais pela raiz da planta aumenta significativamente. A região onde se encontram os pelos absorventes também pode ser chamada de zona pilífera. Na porção superior das raízes, principalmente de eudicotiledôneas, podem se formar raízes secundárias, que são raízes laterais. Essa zona é chamada zona de ramificação. Agora que já conhecemos as estruturas externas de uma raiz, vamos passar a estudar a estrutura interna. Vamos começar pelo desenvolvimento primário, que é o crescimento e comprimento da raiz. Algumas plantas, inclusive, apresentam somente o crescimento primário, como é o caso das monocotiledôneas. Observando um corte transversal de uma raiz de fora para dentro, nota-se camadas concêntricas de células. A primeira camada, e também a mais externa, recebe o nome de epiderme e é responsável pelo revestimento da raiz. Logo abaixo, encontra-se o córtex, que é composto por células parenquimáticas, dispostas em várias camadas. A camada mais interna do córtex é formada por células muito unidas entre si, formando uma estrutura que recebe o nome de endoderma. Nas células do endoderma tem-se o acúmulo de suberina, uma substância impermeabilizante que funciona como uma vedação, impedindo a passagem de substâncias pelo tecido. Por último, ocupando toda a região central da raiz, se encontra o cilindro vascular, que é delimitado por um tecido chamado de periciclo. O periciclo pode ser formado por uma ou duas camadas de células. As células do periciclo podem readquirir capacidade de divisão, formando assim meristemas secundários, que vão vir a formar tecidos secundários, por exemplo, as raízes laterais das plantas que vimos no início da aula.
No cilindro vascular, encontramos os elementos condutores na parte mais interna. Estão localizados os elementos do xilema, que é o protoxilema, que se origina primeiro e é responsável pela condução de seiva, e na região bem central do cilindro, o metaxilema. Mais externamente ao cilindro vascular se encontra o floema primário. O crescimento secundário é referente ao crescimento em diâmetro da planta, mais comum nas eudicotiledôneas. Observando o corte transversal da raiz, podemos observar estruturas semelhantes à raiz primária, como o protoxilema e o metaxilema, que são elementos do xilema primário, e ao redor dele, o floema primário, que é um importante tecido vascular. Entre o xilema e o floema primário, existem células do procâmbio, com atividade meristemáticas, ou seja, de divisão. E essas células vão formar, junto com o periciclo, o câmbio vascular. A partir da divisão do câmbio vascular, vai acontecer a formação de tecidos secundários, os que formam para o interior da raiz. Formam o xilema secundário, e as células que foram formadas para o exterior da raiz através da atividade do câmbio vascular vão compor os elementos do floema secundário, pois foram originados de um meristema secundário. Dessa forma, temos xilema e floemas secundários derivados do câmbio vascular. A diferenciação entre tecido celular secundário acontece de forma progressiva e o câmbio vascular vai crescendo, aumentando a raiz em diâmetro. As células do periciclo, além de contribuir para a formação do felogênio, que é uma camada mais externa, apresenta grande capacidade de divisão celular. As células formadas para dentro vão formar uma nova camada, chamada de feloderma, e as células formadas mais externamente acumulam suberina e vão constituir uma nova camada, chamada suber. Se compararmos a raiz primária com a secundária, vamos observar que na secundária não existe epiderme, córtex e endoderme. Essas camadas, na verdade, foram sendo eliminadas e substituídas por novas camadas celulares. A união das camadas suber, felogênio e feloderme vai formar a periderme, que faz o revestimento mais externo da raiz. Nossa aula fica por aqui. Espero que você tenha entendido e obrigada!